Fala pessoal, tudo bom? Maravilha. Bom, meu nome é Alex, eu sou artista 3D, com foco em cenário, né, principalmente para jogos. Embora eu também goste bastante da parte mais orgânica, né, a parte de personagens, né, e por aí vai, né. Então eu vira e mexe, eu dou uma brincada com os dois, né, mas atualmente eu estou focando muito em cenário, né, para jogos, né. E eu também sou mentor, né? Eu já dei aula em faculdade, né? E hoje em dia eu só dou mentorias. Alguns alunos, né, me falaram, nossa, por que você não cria um canal no YouTube, né? Alguma coisa assim, né? Para você dar algumas dicas, né, de repente mostrar o processo. Eu sou uma pessoa travada, tá? Então eu não me sinto tão à vontade na frente da câmera. Então o intuito desses vídeos é até me auxiliar, né? A me soltar mais na frente da câmera, nesse quesito, né? Que eu acho que é bem importante hoje em dia, né? E também, né, ajudar aí diversos alunos aí e pessoas que têm interesse na área, né? Espero eu, né, passando algumas dicas. Então, assim, tem muita gente no mercado, tem muita gente boa no mercado. Então, eu tava pensando em fazer alguma coisa diferente, né? Porque tem muito conteúdo já, a gente já vê muito conteúdo bacana. Eu pensei nesse formato, né, de vídeos rápidos, né? Porque às vezes a gente, nossa, como é que faz aquele... No 3D a gente tem que saber muita coisa, né? Na área criativa às vezes tem que saber muita coisa. Aí você não usa um processo, você dá uma esquecida, né? Então, ou você descobre alguma coisinha nova, né? Então a ideia é que com esses vídeos, né, pelo menos no princípio, a gente vai pegando aí alguns conceitos novos, algumas ferramentas, assim espero eu, tá? Bom, é isso, eu espero que vocês gostem. Então, para esse primeiro vídeo aqui, né, que eu considero o vídeo piloto, né, como vocês podem ver, eu sou um travado na frente da câmera, mas para esse primeiro vídeo aqui, eu pensei em a gente falar sobre o Substance Designer, tá? O Substance Designer é um programa que olha o nome dele, né? Ele constrói substâncias, né? Ele constrói superfícies. Então, o que ele vai criar? Todo o aspecto, né, tudo aquilo que vai dizer para a luz como que ela deve se comportar. Então ele vai criar um aspecto visual das coisas, né? Basicamente, em outras palavras, ele pode compor o shader, tá? Então, a princípio ele vai criar texturas, né, mas ele tem outros usos também, que vão dar o que é a cara de o que é tecido, o que é plástico, o que é um couro, o que é uma borracha, enfim, e por aí vai, tá? Então, tudo que diz respeito a aspectos visuais, o Substance Designer ele consegue construir. Nem sempre ele é interessante de você usar ele, tá? Ele é muito bom para você usar ele quando você tem uma grande área e você precisa usar, você cria uma pequena amostrinha dela, né? Então você cria um sample dela e aí você precisa utilizar ela para uma grande área, né? E por aí vai, né? Então a ideia dele é de fato você criar, por exemplo, uma superfície de madeira aqui, né? E aí ela vai compor um chãozão, né? De uma casa abandonada, etc e tal. Só que você cria só um pequeno pedaço ao invés de você criar tudo, né? Porque seria muito asset para você criar e por aí vai, né? Então é um software bem legal, né? Porque com pouco você consegue construir muito, né? E você consegue randomizar, enfim, você consegue fazer um monte de coisa, né? Mas esse primeiro vídeo aqui eu queria falar de um Node que é o Node Flood Fill, tá? Então, vamos parar de ver minha cara feia e vamos olhar o que interessa, que é uma cena de teste aqui que eu estava montando, né? Então, montei essa cena de teste aqui, ó, como vocês podem ver, eu sou bem travado, às vezes vai ter umas gaguejadas, mas esse é o piloto, tá? Então, assim, com o tempo vai refinando isso daí. Bom, a gente está aqui com esse tile random, né? Então, homenagem para minha aluna Laila, né? Que a gente estava usando esses dias numa aula com ela. E esse tile render está criando esse padrão, né, como vocês podem visualizar, essa parede de tijolos meio quadrados, retangulares e por aí vai, né? E aí a gente tem esse node chamado Flood Fill, tá? Note que a gente tem o Flood Fill, né, ali na lista, e a gente tem um monte de Flood Fill to alguma coisa, Flood Fill to outra coisa, Flood Fill to Gradient, Flood Fill to Grayscale, ou seja, você vai tendo uma série de Flood Fills aí. Basicamente, toda informação que você queira usar o Flood Fill, ela tem que estar em preto e branco, tá? Então, ela tem que estar com uma fácil leitura das formas.
por exemplo, esse Tile Random, ele tá, né? Você consegue identificar cada bloco, tá? Agora, se eu jogo um blur entre eles, você já não consegue mais identificar onde está cada bloco, né? Ele já virou uma maçaroca aqui, né? Então, não seria legal utilizar ele dessa forma, por exemplo, né? Então, vamos testar aqui o Flood Fill. Eu vou jogar aqui, ó, ele, ó. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai tentar identificar o que é cada forma. Então, nesse caso aqui, ele deu muito certo, porque ele conseguiu fazer uma leitura das formas, ó. Ele vai ficar uma corzinha, assim, que basicamente é o mapa de posicionamento dele, né? Então, o que é cada forma e como é que ela tá. Então, ele vai ficar os shapes, mais ou menos, bem parecidos com o que está acontecendo lá atrás. Maravilha? Quando dá errado, você percebe que ele deu errado, porque ele ficou assim, ele não identificou as formas, né? Então, se às vezes acontecer esse tipo de coisa, às vezes pode acontecer para uma, para outra, né? Se acontecer, saiba que isso está acontecendo devido a muita gradação tonal entre eles, tá? Então, basicamente, ele não consegue identificar os shapes. Então, novamente, para você usar o Flood Fill, você tem que ter formas claras, valores mais em preto e branco, tá? Pode ter tom de cinza? Pode. Essa forma aqui mesmo tem tom de cinza, né? Mas você tem que conseguir identificar as formas gerais, ou seja, elas não podem estar mesclando demais, né? Então, se isso acontecer, às vezes um Levels resolve, né? Porque você pode jogar um node como esse e você pode dar uma tratada aqui, ó, né? Tirando o tom de cinza, né? Ó, você consegue delimitar mais ele e por aí vai. Tudo bem? Vamos ao que interessa. Então, você precisa jogar um Flood Fill. Esse node Flood Fill, somente Flood Fill, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai tentar identificar os shapes, né? O que é cada shape ali, né? Ficando mais ou menos assim, ele identificando esses shapes que nem ele está fazendo aqui, você sabe que ele vai dar bom. E aí você pode jogar um segundo Flood Fill na frente dele. Então, e aí você escolhe do que é esse Flood Fill que você de fato vai usar. Então, olhando lá, né, a gente vai pegar aqui e vamos jogar um Flood Fill to Grayscale, por exemplo. O que esse cara vai fazer? Tem dois parâmetros. Então, vou mexer no ajuste. Ó, o Luminance Adjustment, ele basicamente vai controlar. Perceba que antes, aqui atrás, estava preto e branco. Mas agora, aqui na frente, ele está preto e cinza, né? Então, ele vai controlar a luminância. O que estava cinza ali, se vai apagar, vai ficar mais escuro e por aí vai, né? Então, vai ficar mais ou menos assim, controlando a luminância. Mas onde que ele mais brilha, nesse caso do Flood Fill to Grayscale, é o Flood Fill Random. Que o Flood Fill Random, o que ele vai fazer? Ele vai randomizar cada bloco. Então, cada bloco vai ficar um pouquinho com uma cor um pouco diferente da outra, né? Então, se eu ligar esse cara agora, vamos dar uma ligada ali. Vou jogar aqui, ó. Olha o que ele fez. Um bloco ficou para cima, outro bloco ficou para baixo e por aí vai, né? Então, ele vai jogar aí algumas pequenas variações para customizar esse cara aqui, né? Então, bom, esse Node aqui é muito poderoso porque você consegue criar superfícies mais complexas com ele, né? E você pode combinar diferentes Flood Fills. Então, por exemplo, eu tenho esse Flood Fill e eu vou usar o Flood Fill to Grayscale, maravilha, mas eu posso pegar um segundo Flood Fill, tá? E eu nem preciso criar um outro node de Flood Fill, tá? É um pouco confuso isso, né? Mas eu não preciso falar para ele, entenda essas formas novamente. Não, ele já tá... Eu já tenho um node que faz isso, que é justamente esse. Então, eu posso usar a partir dele mesmo. E eu posso combinar dois Flood Fills. Então, por exemplo, eu vou usar o Flood Fill to Gradient, né? Então, olha a diferença desse. Esse jogou um tijolo lá para baixo, outro lá para cima e coisas do tipo. Esse de cima, ele vai pegar e ele vai jogar um degradê. E eu posso mudar a rotação desse degradê. Então, perceba que aqui o preto está sempre nos cantos, né? Mas eu consigo dar uma rotacionada e de uma forma mais randômica, tá? Então, esse aqui está para baixo, esse está para a esquerda, esse também está para a esquerda, né? Mas aí você pega esse aqui está para a direita e coisas do tipo. Então, você pode variar, esse cara e você pode randomizar até mesmo outras informações aqui, se assim você precisar, né? E o melhor, você pode combinar os dois. Então, por exemplo, eu vou combinar aqui agora, vou usar um blend para combinar eles. Então, esse vai ser a base. Esse vai vir por cima.
Aí eu vou jogar, a princípio, eu vou jogar um multiply. E eu vou mesclar quanto que eu quero que eles somem, ó. Então ele vai fazer isso, ó. E eu vou dar saída aqui nele. Então, o que esses caras estão fazendo? Eu vou forçar aqui o displacement para a gente perceber o que ele está fazendo, tá? Com o tempo eu vou fazer uma série de vídeos aí melhor, não. Mas olha o que ele está fazendo, ele está deixando cada um torto, ó. Cada um de um jeito, de um ângulo diferente, né? Então isso é muito legal porque você consegue aí criar aí shapes mais ricos, né? Porque nada é perfeito, né? A gente tem imperfeições ali nas superfícies, né? Então a gente precisa às vezes trabalhar elas. No realista você precisa trabalhar muito, né? E no estilizado você precisa trabalhar um pouco, né? Então a gente usa esses nodes Flood Fill para várias coisas que a gente quer dar uma randomizada aqui, acolá e por aí vai, tá? É um cara bem legal, é um cara bem interessante que ele vai trazer uma característica bem legal na sua cena, né? Vai ficar um negócio bem rico, bem interessante, tá? Bom, é isso. Bom, a gente vai se falando ainda, tá? Esse é o primeiro vídeo, mas espero muito em breve aí gravar um segundo vídeo aí. E esse vídeo aqui ele é temporário, tá? Então a ideia é que a gente vai refinando esse meu travamento, como vocês podem perceber aí, e a gente vai fazendo mais direto ao assunto, tá? Então a gente vai fazendo coisas mais com conteúdos mais um pouco melhor planejados e coisas do tipo, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Brigadão, espero que vocês tenham gostado. Valeu!